Olá, olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você vai estar acessando essa live agora. Então, vamos aqui, eu vou mandar mais uns aviãozinhos, avisando as pessoas. Se você quiser me ajudar, eu agradeço infinitamente. E hoje o tema, eu sei que esse horário também não é o mais adequado, que o horário de lives é mais à noite, porém eu quero também aproveitar o horário do almoço. Olá, Ana, gratidão, para compartilhar alguma coisa sobre os temas de sempre, né? Os conteúdos e as questões que dentro do meu trabalho tem tanto afetado a vida humana. Eu peço só licença um pouquinho, deixa eu fechar a porta ali, porque tá tendo um barulho, peraí. Sinto muito, é porque a minha cachorra, quando ela me ouve, ela quer vir aqui também, tá? E ela fica fazendo um barulho. Mas enfim, então vamos falar sobre o tema depressão. Quem de nós nunca ouviu falar sobre esse conflito, digamos assim? Eu praticamente assim afirmo em 100% de que não existe família que não tenha dentro dos familiares uma pessoa ou várias pessoas que sofram com esse tipo de conflito. Eu mesma tenho históricos na família e que após muitos anos de depressão, obviamente que se chega a mais consequências, mais sequelas da depressão. E se a pessoa não busca ajuda, não busca, claro, primeiro a ajuda até psiquiátrica, né? A psiquiátrica com a medicação, e de preferência um acompanhamento, é bastante complexo conseguir sair da depressão sozinhos. Claro que tudo depende do grau, o nível dessa tal depressão, mas é preciso buscar ajuda quando se tem um diagnóstico, quando se dá por conta desse conflito. Óbvio que todos nós, a nossa vida é cheia de altos e baixos, e que tem dias que a pessoa está um pouco mais deprimida, que as coisas, os desafios são pesados na vida de todo mundo, e que então, de repente, você pode sentir tristeza ou falta de ânimo, porém, é preciso olhar quando esse tipo de sentimentos se torna muito constante, muito recorrente na sua vida, é sinal de que é recomendado buscar ajuda, né? Sei lá, consulta médica, exames, para ver se é que você tem, ou essa pessoa tem vontade de viver a vida com mais plenitude, com mais alegria, com mais prazer. Então, a depressão, literalmente, é a doença do século. Isso já é falado de inúmeras formas nas mídias, nos canais de TV, enfim, tudo mais, né? Até eu tenho um diagnóstico que esses dias atrás foi feito, mais de 284 milhões de pessoas sofrem a nível mundial com a doença depressão. Eu até não gostava muito do termo doença depressão, mas os médicos e psiquiatras estão definindo isso como então uma doença que, claro, porque o nosso corpo de forma natural,
ele fabrica as enzimas da serotonina, dopamina, noradrenalina, que elas são os hormônios necessários para, digamos, o combate desses sintomas da depressão. E as enzimas da oxitocina, que são são hormônios produzidos pela raiva, pela mágoa, pela tristeza, ódio, ressentimentos, fabrica as enzimas da oxitocina e todas as outras enzimas negativas prejudiciais ao nosso corpo. E como é que são produzidas as enzimas da serotonina, dopamina, noradrenalina? Através de tudo o que nos causa prazer. Não importa a quantidade de prazer. Desde uma caminhada, desde jogar bola, desde uma corrida, desde só sentar numa roda de amigos, tomar um chimarrão com alguém da sua família, conversar, ler um livro. Eu sempre pergunto para os meus clientes, a gente não chama de pacientes, mas os meus clientes, a gente sempre pergunta o seguinte: o que te dá prazer? O que você tem se permitido de prazeroso durante uma semana? Né? O que você tem se permitido de dar a você mesmo, você mesma, semanalmente, no mínimo seria bom 3 vezes por semana, no mínimo, o que você se permite. Tem pessoas que amam pescaria, tem pessoas que amam viajar, enfim, o que você se dá de prazeroso semanalmente. De preferência todos os dias. De preferência, se possível, todos os dias. Olá, Nair. Olá, deixa eu ver aqui. DRF Ruro, humanizado. Nossa, tá complicado de ver isso aí. De ler. Cecílio e também Dom Massimo. Máximo. Gratidão pela presença. Então, eu estou falando as coisas básicas sobre a depressão e o olhar sistêmico. Então, assim, a grosso modo, a depressão é vista como uma doença, algo muito comum. Quais são os sintomas que a pessoa apresenta? Geralmente, a primeira coisa, muito sono. Quer dizer, ela diz que está com muito sono, ela dorme, não sente vontade de levantar, não tem ânimo para levantar, e muitas das vezes, dependendo do grau da depressão, ela até se esconde quando chega alguma visita, ou de repente, uma vez até uma pessoa me relatou, que ela mora sozinha, que muitas centenas de vezes chegava visita na casa dela, batia palma, ela fazia de conta que não estava em casa. Enfim, esses são os principais sintomas de falta de ânimo, e para tudo para essa pessoa é difícil, tudo para ela é mais complicado do que até para fazer uma caminhada. Ai, vida, ó dia, ó azar, ai meu pé, ai minha mão, ai meu dedo, ai meu não sei o que lá. Tudo é muito pesado para essa pessoa. Outra coisa, sim, dependendo do grau, pensamentos suicidas, e outra coisa, tudo para ela é difícil, então ela também critica nos outros, nos familiares. Muitas vezes a primeira pessoa mais atingida é exatamente o cônjuge dessa pessoa, o esposo ou a esposa. Por quê? Porque ela tem uma dor infantil não curada, quando não é uma dor transgeracional. Primeiro, nós temos que sempre fazer um rastreamento de onde começou esse tipo de sintoma. Quanto tempo essa pessoa se percebe doente assim? Aonde começou esse sintoma? Em que época começou?
Se não foi na época da infância, na vida intrauterina, que também pode ter tido início, rejeição, uma gravidez indesejada, são trocentos mil alternativas, possibilidades de onde pode ter sido a origem dessa depressão. Isso a grosso modo, porque dentro do olhar terapêutico existe uma outra explicação que eu já em seguida vou explicar melhor. Mas então a gente precisa fazer um rastreamento do início desses sintomas. Então pode ter sido na própria infância, desde dos 0 aos 7 anos de idade, ou então na história transgeracional, que é a história da família, os pais, avós, bisavós, até 7 gerações anteriores a essa pessoa, que geralmente tem história familiar já envolvida, geralmente não começou só ali. Também outro fator muito comum, muito repetitivo é um grande vazio de mãe, um grande vazio de colo, um grande vazio de aceitação, uma grande sensação de nunca ser bom ou boa o suficiente, mas principalmente um enorme sentimento, um imenso sentimento de não se sentir merecedor ou merecedora de ser amada do jeito que ela é. Esses são os maiores causadores de uma pessoa, a grosso modo, diagnosticando de forma genérica, uma pessoa depressiva. Então, claro que todos nós, como eu já falei antes, temos altos e baixos, desafios diários que podem, às vezes, causar por algumas horas, por alguns, um meio-dia, um sentimento de não ser bom ou boa o suficiente. Entretanto, quando esse sentimento é muito repetitivo, recorrente, é preciso dar uma olhada, né? O que se esconde no além do aparente? E principalmente se essa pessoa pode ser homem ou mulher, além desses sintomas que eu já falei anteriormente, para quem está chegando agora, obrigada Neuza Vieira, Ana, o Dom Máximo. Então, além desses sintomas que eu falei anteriormente, tem também a crítica, o julgamento, uma pessoa que julga muito, que quando ela está se relacionando, ela sempre menospreza quem está por perto, é uma necessidade de trazer as outras pessoas para o mundo dela, no mundo da dor, do sofrimento, sempre valorizando mais as notícias de desgraça, as coisas negativas, sempre potencializando as coisas negativas da vida. É lógico que eu não estou dizendo que nós temos que viver num mundo de ilusão, de que é tudo lindo, maravilhoso, 24 horas, 365 dias do ano. É óbvio que não. Mas a realidade, quando nós estamos com as nossas enzimas físicas em equilíbrio, nós seres humanos conseguimos lidar melhor com a realidade. Contornar e muitas vezes ainda dentro de cada fato ruim ou de cada fato desafiador que nós estamos enfrentando todos os dias, sempre tem algo positivo dentro mesmo dentro da história negativa. Gratidão, Erivelton. E outra coisa que eu acabei esquecendo de falar no início da live, essa live estava programada juntamente com a minha colega, a Andrea Andriola.
Só que aconteceu um fato de ontem para hoje, imprevisto da parte dela, e porque ela está fazendo, ela faz faculdade, faz muita coisa ao mesmo tempo, faculdade de enfermagem, sempre se especializando também nessa área terapêutica, e ela está fazendo estágios de enfermagem, e surgiu que ela tinha que atender uma solicitação que vale nota para ela, que complicou para ela estar presente, ficou bastante complicado, difícil para ela estar presente nessa live de hoje. Mas como eu falei, isso é o meu trabalho, então com meus parceiros, colegas ou não, eu estou aqui para dar a minha contribuição, compartilhar meus conhecimentos e tudo mais. Então, peço desculpas por ela, mas na próxima semana, na terça-feira, ela já combinou comigo que na próxima semana nós vamos fazer a nossa live novamente juntas. Então, assim, voltando ao assunto da depressão, infelizmente é muito agravante, e cada dia mais a gente percebendo o quanto o ser humano está doente emocionalmente. Só que a maior parte do tempo não tem consciência, nem tem consciência. Tipo assim, até eu me lembro até, hoje meu pai já é falecido, mas há muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás, dentro da minha história, eu tenho mais casos dentro da história familiar, mas no caso do nosso pai, que era a pessoa mais próxima, assim, levou-se anos para se perceber, para se dar conta de que ele estava depressivo, de que era uma depressão que o deixava sempre tão pesado, e daí, lógico, depois, com o passar do tempo, foi descoberto mais coisas, mas começou com a depressão. E então, essas pessoas realmente são bastante pesadas, até para a gente carregar dentro do dia a dia, né, na convivência, porque para elas tudo é mais difícil, tudo é mais pesado, tudo é mais complicado, e ela não gosta, ela se sente incomodada com pessoas felizes. Inclusive o Bert Hellinger, da constelação familiar, o criador, ele tem uma frase que diz, uma das trocentas frases que ele tem, ele diz o seguinte: pessoas felizes incomodam. E neste caso de pessoas depressivas, ter pessoas felizes, prósperas e saudáveis por perto incomoda. Ah, eles fazem isso de propósito? Não, é lógico que não. Só que eles têm uma falha. E agora eu vou falar o mais importante que eu falei agora há pouco, que eu ia falar dentro do olhar sistêmico, dentro do olhar terapêutico e principalmente dentro da visão da constelação multidimensional. O que é a depressão dentro do olhar da multidimensional? Uma pessoa ou pessoas que estão desconectados do seu propósito de alma. Forte essa frase? Com certeza é. É algo que eu já tinha estudado muito sobre esse tema, mas quando eu estava alguns dias atrás ainda fazendo mais uma melhoria dentro do meu trabalho, me chamou muito a atenção essa frase. Toda pessoa que está desconectada com o propósito de alma, que seria o quê? Todos nós já ouvimos falar em missão de vida, que nós nascemos com uma missão, com um propósito de vida. Primeiro, crescei e multiplicai-vos. Isso é código bíblico, frases bíblicas, leis bíblicas. Segundo, honrar pai e mãe, honrar a vida. Mas o que é honrar a vida? O que significa? Você alguma vez já foi lá no dicionário para entender exatamente qual o significado da palavra honrar a vida? Honrar o maior presente que a gente recebeu? Em curtas palavras, diretas, nós sermos felizes, prósperos e saudáveis. Todas as situações que são muito recorrentes, persistentes, que... Sabe aquela pessoa que
Outra coisa que a gente assim aprende, aquela pessoa que pode ser você, eu e todos nós, que ama os problemas de estimação, que tem dificuldade de soltar os problemas de estimação. Ai, que coisa chata você falar isso, Roseli. Você sabia que muitos de nós, uma grande parte da vida, temos, até falamos blá, 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 nhenhenhé, mimimi, nhenhenhé, porque eu quero, porque isso, porque aquilo outro está me incomodando. Porém, quando se fala, se dá sugestões de fazer busca de ajuda terapêutica, até na religião, mas principalmente quando se sugere terapia para cura e soltar, liberar todas essas mágoas, ódio, raiva, tristeza e ressentimento. Ai, agora já falei. Porque toda essa mimimice da nossa vitimização esconde por trás mágoa, tristeza, frustração, ódio, raiva e ressentimentos, e por aí vai, todos esses sintomas negativos, e que faz a pessoa reclamar. Porém, quando alguém sugere que vá lá buscar ajuda terapêutica, isso, quando a pessoa vai ou aceita, quando ela principalmente quando busca a constelação familiar, para quem ainda é iniciante nessa caminhada, uma das primeiras coisas, existem três fases que eu já vou falar aqui, as 3 fases de cura de qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de traumas ou questões que a gente ajuda o ser humano a buscar a solução. E no caso da depressão, pessoas depressivas, quando isso já atendi muitas pessoas assim, geralmente quando eles vêm, eles estão meio dopadão, assim, com remédios e tal. Então a pessoa não consegue nem se conectar direito, entrar em contato com a verdadeira dor de origem. Por que ela está dopada? Isso é muito gritantemente forte quando a gente faz um atendimento com uma pessoa depressiva. A psiquiatria, lógico, a medicação, ela faz essa pessoa ficar justamente desconectada, desligada da dor primária. Por quê? Para sobreviver, né? Só que isso resolve realmente o problema? Adianta você jogar o problema, a causa primária, embaixo do tapete, ficar meio broga, assim, quer dizer, além das outras consequências ainda de ficar. Não estou dizendo que não é para tomar medicação, mas é nitidamente gritante quando a gente atende uma pessoa depressiva, como ela não consegue entrar em contato com o que ela mesma muitas vezes colocou na mesa lá, mostrando as causas primárias do problema dela. Então, são muitas coisas e muitos fatores. Mas os níveis, as fases de cura, que eu estava falando agora há pouco, a primeira fase é isso para qualquer tipo de busca na ajuda terapêutica. Pessoas que estão ao redor, que convivem, principalmente familiares, pessoas que se amam, né? Tipo, às vezes o cônjuge, geralmente o cônjuge, existe muita crítica e julgamento de quem busca ajuda, de quem busca fazer diferente do que a história familiar fez até então. Porque assim, é fato real que nós, seres humanos, temos grande ou imprescindível necessidade de viver em grupos, de viver em bandos, de viver para a nossa sobrevivência. Ninguém se sente bem viver solitariamente uma vida inteira, né? Nós necessitamos um grupo de religião, ou então que sejam dos ateus, grupos de vida social, grupos políticos,
enfim, os grupos com quem a gente se identifica com suas crenças de vida. E o primeiro grupo para a nossa sobrevivência se chama família. E dentro de cada família tem também as tradições dos alemães, dos italianos, dos africanos, dos japoneses, de todas as raças, de todas as cores, e também tem, por exemplo, assim, as tradições culturais. Então, não existe assim dentro de cada grupo um livro lá com as regras. Olha, para você ser gaúcho, você tem que tomar chimarrão, você tem que usar bombacha todo dia, você tem que usar vestido de prenda todo dia. Porém, quem é gaúcho que nasceu no Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, ou que é descendente de gaúchos, existe uma grande tendência de gostar desse tipo de tradições. E assim em todas as regiões do Brasil ou do mundo. Então, essa necessidade de pertencimento, que é a primeira lei da visão sistêmica, a necessidade de se sentir pertencente àquele grupo, faz com que você procure fazer o máximo para atender as leis, as regras daquele grupo. E se naquele grupo familiar foi ou é muito comum ter muita vitimização, ter muita doença, ter muitos problemas, né? E quem não tiver problema que atire a primeira pedra. Se naquele histórico familiar tem predomina muitas coisas negativas, mais talvez do que as positivas, o componente do grupo, daquele grupo familiar, que pode vir de 7 gerações anteriores a você e ainda 7 depois de você, o componente que ousar fazer diferente é muito julgado, muitas vezes criticado, apedrejado com palavras, pode não ser apedrejado fisicamente, mas, então, aquilo que eu sempre falo, é preciso ter muita coragem para ser diferente. Então, a primeira fase de quem busca ajuda terapêutica, a primeira fase de cura é gratidão aqui pela presença, pelas pessoas que estão entrando, mulheres empreendedoras, oficial, Antônio Loz, gratidão, a Nadir Langer, gratidão, Lupatini, deixa eu ver quem mais aqui, a Débora, gratidão. Então, assim, você, querido internauta, você, querida pessoa que está me acompanhando, ou mesmo que vá assistir essa live depois, nós aqui no Instituto Holoconsciência, onde nós trabalhamos com inúmeros métodos terapêuticos, mas o principal é o olhar sistêmico, é o olhar para o todo, não é olhar apenas aquilo que aparenta e principalmente é não acreditar somente naquilo que o cliente diz ser o problema dele. Nós sempre vamos fazer um rastreamento para o além do aparente. E não tem nada de sobrenatural nisso, porque, ai meu Deus do céu, tem gente que quando ouve falar a palavra constelação, ainda acha que há algum bicho de 7 cabeças, ou que é algo sobrenatural, e que é algo mágico, ou que é algo mirabolante, e enfim, daí começam as críticas, julgamentos, por quê? Por causa do medo de não poder continuar fazendo parte, de não poder pertencer ao grupo primário, ao grupo da história transgeracional. Consegue compreender? Estou falando algo muito difícil, se alguém quiser comentar, quiser também fazer essa pergunta. Então, assim, primeiro, identificar qual é a causa primária da sua depressão. Para quem está buscando, no caso, quem já identificou, busque ajuda terapêutica. É para isso que a gente está aqui. Nós temos inúmeros recursos, não é apenas um. Nós temos inúmeros recursos que estão disponíveis dentro de você mesmo. Esse é a maior chave, o maior segredo dessa jogada. A indústria farmacêutica e a indústria do consumismo é óbvio que não gosta dessa ideia. Por esta razão que isso não é falado
nas mídias, nas redes sociais, e muitas vezes nem mesmo na religião não é falado quais são as causas primárias de uma depressão. Mas eu estou aqui para... Podem jogar pedra, podem atirar, me criticar. Eu estou falando com embasamento filosófico, com embasamento científico de tudo isso que eu estou falando. A nova medicina germânica, constelação, visão sistêmica, a William Reich, são inúmeras formações que me ajudaram, que são um embasamento de tudo isso que eu estou falando. São profissionais da área da ajuda, da medicina, da psiquiatria, de todos os níveis profissionais possíveis, de alto escalão, que passaram dezenas de anos, até centenas de anos, fazendo pesquisas. O que as doenças têm a ver com as dores emocionais, geralmente dores emocionais infantis não curadas. Então a depressão é apenas mais uma. Porém, quando a gente faz um avanço um pouquinho mais, e nós passamos para a linha espiritual, a linha da espiritualidade, nós conseguimos entender que, primeiro, todos nós, os seres que nasceram aqui no planeta Terra, os humanos, nascem com um propósito de vida, que é honrar pai e mãe, é ser feliz, próspero e saudável, é viver a vida em sua plenitude. Por quê? Porque isso é ser grato ao maior presente, é entender e reverenciar o Criador de tudo que é entender o quanto nós já nascemos sendo amados e aceitos do jeito que somos, que a vida chegou até nós através, sim, de seres humanos. Porém, a vida já começou muito antes dela passar por esses humanos. E os humanos são... Eu quero que você me mostre, quero que você me aponte um ser humano perfeito. Os seres humanos são imperfeitos. Inclusive, o seu pai, a sua mãe, você como pai e mãe, você, se você já gerou filho, você é um ser humano imperfeito. Por mais que você tente ser o melhor pai ou a melhor mãe do mundo, o seu filho, você já deve ter percebido, se o teu filho já tem um pouco mais de idade, ele vai te criticar, ele vai achar defeito em você. E assim como nós fizemos com os nossos pais, avós, bisavós, por mais que você ame ou aceite os seus pais. Só que, enquanto nós não tomarmos consciência do quanto nós somos amados pelo Criador de tudo que você pode dar o nome de Deus ou do universo, ou seja lá como você denomina, ou se você é ateu, eu respeito totalmente, enfim, enquanto nós não entendermos esse recado de que a depressão geralmente é uma desconexão, uma ruptura com o seu propósito de alma. E aí você vive que nem um alienado, buscando, esperando dos seres humanos que estão próximos a você. Ai, aquela pessoa tem que me fazer feliz. Ai, porque a solução, a alegria da minha vida é naquela profissão, é naquela pessoa, naquele relacionamento, naquela empresa, naquele chocolate, naquela cachaça, nas drogas, na promiscuidade. Claro que isso não é de propósito. É lógico que não é proposital. Geralmente é de forma inconsciente, que nós buscamos, inclusive num estudo, num estudo exagerado, que você não... Tudo que é demais em nossa vida, geralmente representa uma fuga. Mas fuga do quê? O contrário da depressão é a ansiedade. E o que é a ansiedade dentro do olhar terapêutico sistêmico? Pessoas que têm dificuldades de aceitar, de olhar para o aqui e agora. Dificuldades de aceitar o momento presente, o aqui e agora. Então ela está sempre assim, parece
muitas vezes é inconsciente. Como é que a gente sabe identificar se uma pessoa sofre de ansiedade? Simples, muito simples. Sabe aquela pessoa que está lá sentada e está batendo a mão, está batendo o pé, batendo o joelho? Tem pessoas que até deitadas estão batendo o pé. Aqueles sintomas que a gente fala de toque, são pessoas que têm dificuldades de aceitar o momento do aqui e agora. Porém, a pergunta que precisa ser feita: qual é o real perigo no aqui e agora que você está correndo, que você está precisando correr o tempo todo? Você está querendo fugir do quê? Todos nós temos um grau de ansiedade, dependendo da situação, dependendo do que você está enfrentando. Claro que causa até taquicardia, muitos sintomas. E daí cada um busca fugir e se refugiar atrás das mais diversas formas. Uma delas é o alcoolismo, a promiscuidade, a prostituição. A prostituição já é algo mais grave, mais profundo. Tudo que é prejudicial para o nosso corpo, existe geralmente uma dor primária querendo ser reprimida, porque eu não quero entrar em contato com aquela dor. Então, ela pode se apresentar na ansiedade, ou então, quando a pessoa já cansou de fugir, ela fala assim: eu me entrego, ó vida, ó dia, ó azar, ó isso, ó aquilo, o tempo todo reclamando e dizendo: ó, como eu sou a pobre vítima, ó, porque ninguém tem dó de mim. Quem de nós não passou isso algum dia, né? Claro, nós temos o direito, nós precisamos chorar, nós precisamos muitas vezes calar um pouco, precisamos relaxar, precisamos deitar quando o nosso corpo está doendo. Entretanto, tudo que é demais, inclusive o tempo agora já está extrapolando aqui, nem sei quanto tempo já faz, mas enfim, já estou terminando. O que eu quero deixar aqui agora para você? O convite oficial para vir fazer parte da nossa comunidade. Nós temos uma comunidade de pessoas que ficam interagindo. Se você tem alguma pergunta, algum questionamento, pode me deixar sua mensagem no direct. Se você tem já o meu contato, o contato aqui do Espaço Terapêutico, Instituto Holoconsciência, pode mandar mensagem para lá. Que a gente sempre tem maior prazer em poder ajudar, em poder compartilhar conhecimentos. Eu não sou uma salvadora da pátria, mas eu tenho certeza que de alguma forma nós vamos poder te ajudar. Então, também no próximo dia 20, semana que vem, eu vou estar ministrando um workshop chamado Ativando Identidade e Propósito de Vida. Ativando identidade e propósito de vida. E nesse workshop você vai poder experienciar, eu vou fazer dinâmicas práticas, essa transmissão vai ser via YouTube e via Facebook, Instagram. Na noite do dia 20 horas, então eu vou estar ministrando um workshop chamado Ativando Identidade e Propósito de Vida, que quem quer participar pode se cadastrar, pode fazer a sua inscrição gratuita na bio do meu Instagram, e também depois eu vou deixar a descrição, o link na descrição ali também do conteúdo dessa live, ok? No primeiro grupo, lá na bio do meu Instagram, tem o link onde você pode vir fazer parte e se inscrever para fazer parte desse workshop no dia 20, ok? Lá também, nesse workshop, vai ter outros temas. São todos temas relacionados aos conflitos mais comuns da humanidade em geral, né? O workshop ele vai ser voltado para todos os públicos, mas lá também, obviamente, eu vou estar passando mais informações, mais conteúdos e mais temas relacionados a essa questão toda. Então, assim, recadinho final.
mensagem final. Se alguém quiser deixar sua pergunta, gratidão, Miro aqui pela presença, Loreci também, Juscelina Bernardes, gratidão, gratidão, gratidão. Recadinho final. De 0 a 10, que nota você se dá com relação a você estar vivenciando a plenitude da sua vida? Você sente que você está honrando o maior presente que você recebeu, chamado a vida? Você se sente uma pessoa feliz, próspera e saudável? Mesmo para estar feliz, nem sempre nós precisamos estar num relacionamento, nem sempre precisamos ter todo o dinheiro do mundo, nem sempre precisamos ter... às vezes estamos até com falta de saúde, né? Mas o quanto você consegue agradecer pela sua vida, ter gratidão pelo sol que você consegue ver todos os dias, a perfeição da natureza acontecendo, você consegue se conectar e perceber o amor, o quanto você é amada, o quanto você é amado pelo Criador de tudo que é. Mas como assim? Eu não vejo ele, eu não sinto ele. Você já parou para pensar, observar o quanto ele deixa a natureza todos os dias perfeita, completando o seu curso natural? Isso é a primeira forma de amor do pai que tudo provê para os filhos. A pessoa que ama o cônjuge, que ama o seu marido, sua esposa, os pais que amam seus filhos, o que eles fazem? Qual é a tarefa principal de uma pessoa que tem filhos? É prover o sustento dessas crianças, desse filho, a comida, a roupa, o bem-estar da criança. E aí? Eu falo isso até por experiência própria, que eu tinha uma certa dificuldade de entender essas histórias de que eu sou amada por Deus, amado pelo... você já é amado desde o momento... Eu achava uma conversa fiada. Aonde, né? Porque quando você fala em amor, você acha que você tem que estar sendo carregada no colo o tempo todo. Quando falta dinheiro, você acha que... Só que assim, o amor maior, o amor ágape, esse sentir de que você é amado desde o momento que você foi concebido, é através das coisas que você é rodeado todos os dias. A casa que você tem, a proteção que você tem, principalmente a natureza, a saúde, a engrenagem perfeita que é o universo. E quanto mais você entende, quanto mais você para observar o bom funcionamento da engrenagem universal, mais você percebe o quanto o Criador, o Pai de tudo que é, o quanto ele já deixou tudo pronto para os seus filhos e deixa todos os dias. Isso é um pai que ama. Isso é um pai que nos amou e que nos ama muito antes de nós termos nascido. E se você, atualmente, talvez não está vivendo o grande amor da sua vida, se você não está feliz no seu relacionamento afetivo, comece a lembrar o seguinte, eu sei que isso não é fácil. Não é fácil. Mas comece a lembrar que além dessa pessoa com quem de repente você não está feliz, ou desse relacionamento, ou destes relacionamentos que você não foi feliz até hoje, você é amado pelo Criador de tudo que é, muito antes desta pessoa com quem você acha que a chave da tua felicidade é se aquela pessoa estiver comigo, se não então eu vou ser feliz. Coisa nenhuma. A nossa felicidade precisa morar, o nosso amor precisa ser sentido primeiro dentro de nós. Quando eu não me amo, quando eu não me respeito, quando eu estou desconectada da minha missão, o meu propósito de vida,
o meu propósito de alma. Pode vir o Deus lá da Inglaterra, pode vir o rei, pode ter todo o dinheiro do mundo, quando eu estou desconectado do meu propósito de alma, nada vai suprir isso. Nada nem ninguém pode, porque é a deusa da minha vida, porque é o Deus da minha vida, porque é a rainha, o rei da minha vida. Pode ser por alguns momentos, pode ser por alguns minutos, por alguns dias, mesmo que você esteja casado há 59 anos, o casamento nunca é perfeito o tempo todo. A vida é cheia de desafios. Então, o maior amor que existe é nós nos sentirmos amados, conseguir perceber e sentir o quanto o Pai maior nos amou e nos ama por primeiro. Se você não está se sentindo amado, o amado se sente rejeitado, se sente mal amado, se sente doente, se sente sem dinheiro, escassez financeira, sei lá o que está acontecendo, falta de saúde. Isso são coisas que os humanos criaram. E se está faltando alguma coisa, o que te impede de correr atrás? É porque se eu fizer isso, fulano não vai gostar. Esse fulano ou a fulana que não vai gostar, está suprindo todas as tuas necessidades? Outra, quanto tempo faz que você passou dos 18 anos? Vem fazer parte da nossa comunidade. Se inscreva na bio do meu Instagram, eu vou deixar a descrição também depois ali ainda. E no dia 20 eu espero você no workshop online gratuito, onde você vai poder experimentar na prática, com dinâmicas e vivências na prática, como mudar o rumo da sua história. A partir do primeiro dia que você se permitir, que você se autorizar a acessar os recursos que estão disponíveis dentro de você mesmo. Beleza? Então, gratidão pela presença, gratidão pelo seu tempo, gratidão a todas as pessoas que passaram por aqui de alguma forma. E eu espero você, provavelmente na sexta-feira ou no sábado, eu vou fazer uma outra live de novo, ok? Beijo no seu coração, tenha um excelente final de dia ainda e vamos seguindo em frente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, basta escrever aí, beleza? Beijos, 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 beijos.